livro de Gênesis, capítulo 35. Enquanto você vai procurando, enquanto você vai localizando na sua Bíblia, eu também gostaria de cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Creio que Deus ele tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Gênesis capítulo 35, versículo 1, para a nossa meditação. Quantos encontraram, diga amém. Localize também, veja se não tem ninguém aí sem Bíblia do seu lado, e assim você possa compartilhar da palavra do Senhor Jesus. Na minha Bíblia está escrito assim, acompanhe na sua. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú. Amém? Somente este versículo. E para ficar para a nossa meditação, eu gostaria que toda a igreja, em uma só voz, talvez você tenha uma versão diferente, nós vamos estar lendo mais uma vez para fixar no nosso coração. Em 1, 2, 3 e... Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú. Amém. Somente este versículo para a nossa meditação, amém? Querida igreja, povo de Deus, eu acredito que todos conhecem essa história, todos conhecem o contexto da história de Jacó, todos conhecem aquilo que Jacó passou, e para relembrar, eu gostaria de falar algumas coisas sobre Jacó. Jacó, ele, logo quando nasceu, a Bíblia fala que ele brigou com seu irmão para ver quem nascia primeiro. E ali, Esaú nasce primeiro. E a Bíblia vai dizer que Jacó ele não aceitava que seu irmão tivesse a primogenitura. O que Jacó vai fazer? Jacó, ele vai enganar o seu pai, ele vai roubar a primogenitura de Esaú. E daquele momento, Esaú, o que ele faz? Ele coloca em seu coração que enquanto ele não matar seu irmão Jacó, ele não irá sossegar. E mais adiante a Bíblia fala que Jacó então passa a fugir de Esaú. E todos conhecem a história que quando ele foge de Esaú, chega num determinado local, ele encontra um anjo, que era o próprio Deus. Ele luta com Deus, ele recebe a bênção, e neste contexto dessa história foi esse versículo que nós lemos. Em outras coisas mais que aconteceram. A Bíblia vai dizer: depois disse Deus a Jacó. E nós entendemos que tudo o que Deus faz, Ele não faz nada por acaso. Tudo o que Deus faz, Deus ele não faz nada à toa. E eu fiquei me perguntando quando eu li este versículo e no contexto da história, porque quando nós vamos ler algum versículo, nós não podemos basear somente no versículo, mas tem que ser em todo o contexto. Eu fiquei me perguntando, por que é que Deus falou com Jacó depois? Eu fiquei meditando na palavra do Senhor e falei, por que é que Deus não falou com Jacó antes? Será que Deus não sabia que Jacó ia agarrar no anjo e não iria soltar? Será que Deus não sabia que Jacó ele ia enganar o seu pai? Por que depois? Meu irmão, e muito pensando nisso,
Deus, ele não fala nada na sua palavra à toa. Todo ponto, toda interrogação, toda vírgula, existe um porquê. E nós temos que ler a palavra do Senhor e pedir a direção do Espírito Santo, entender por quê. Por que que Deus não falou antes com Jacó? E eu fiquei parando para pensar que você imagina se você que é aluno do curso teológico, ou você que já foi aluno ou aluna, se seu professor ele chegasse para você e falasse assim: olha, amanhã tem prova, mas você pode ficar tranquilo, descansado, que não precisa estudar. Não precisa fazer esforço, dorme até tarde, porque na mesma hora que eu te entregar a prova, com a outra mão eu vou te entregar a resposta. Estão compreendendo? A pergunta que não quer calar. Meu irmão, você estudaria? Você estudaria? E se não estudasse, aprenderia alguma coisa? E às vezes, muitas das vezes das nossas vidas, nós passamos por lutas, nós passamos por provas, nós oramos e Deus não fala nada com nós. Nós pedimos, nós falamos com Ele, mas Ele não se manifesta. Mas depois... você não entendeu. Meu irmão, não é o momento, não é agora, é depois. Depois você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Meu irmão, diga assim comigo: Satanás, vocês jantaram hoje? Diga assim: Satanás não tem o poder de me provar. Quem prova é Deus. Meu irmão, quem prova é Deus. Você está achando que você está nessa prova aí é o diabo? Não, é o Deus, é o nosso Deus. Deus é quem lhe prova. Há muitos degraus da nossa vida, e quem diz isso é o nosso pastor presidente, que para nós subirmos, nós temos que primeiro descer. E nessa escola da vida, se nós não passarmos pela prova e pelo deserto, nós não iremos entender quando Ele falar. E que provas são essas? No deserto da solidão, no deserto da escassez, na prova da falta de emprego, na prova da falta de dinheiro, no deserto quando você está sozinho, ninguém está te olhando, no deserto que quando você procura alguém, ninguém está lá para te ajudar. Aí se você não passar a prova, quando Ele falar, você não vai entender. Mas depois que você passar a prova, meu irmão, fica firme, aguenta mais um pouco, que quando Ele falar, você vai falar assim: agora eu estou entendendo. Meu irmão, não é agora, é depois. Depois você entende. Na hora, às vezes nós passamos provas, situações e nós não entendemos o que Deus está falando, mas depois, lá na frente, nós iremos entender aquilo que Deus está falando. Amém? O título desta mensagem eu quero intitular como As 4 Ordens de Deus para Jacó. Diga comigo: As 4 Ordens de Deus para Jacó. Ou para mim, ou para você. Meu irmão, eu vou ler aqui a primeira parte, e vocês vão ler somente a segunda parte até a vírgula. Depois disse Deus a Jacó, e vocês vão dizer: levanta-te. Mas vocês vão dizer, não é levanta-te com, sabe, aquele levanta-te com autoridade.
É a primeira ordem que Deus ele dá para Jacó. Eu vou dizer aqui e vocês vão continuar, mas só o levanta-te, hein? Não vai se empolgar e falar o resto do versículo. 1, 2, 3. Depois disse Deus a Jacó. Ah, não, pode melhorar. Eu creio que pode melhorar. 1, 2, 3. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te. Meu irmão, a primeira ordem que Deus dá para Jacó: levanta-te. E eu fiquei olhando este versículo e falei: mas por que Deus deu essa ordem para Jacó? Jacó, ele estava no momento da sua vida passando por uma situação muito difícil. Os seus filhos tinham matado todos os homens de uma cidade. Se você for ver o capítulo anterior, eles mataram ao fio da espada, por vingança. E Jacó, ele divide a sua família, fala: olha, não, vocês vão passar lá, vocês vão para esse lado e eu vou para cá. Porque os seus servos já tinham falado: olha, Esaú está vindo aí com uma grande multidão e é para te matar. Jacó agora ele se encontra triste, cabisbaixo. Jacó, quem sabe, se encontra sem expectativa. Você já viu alguém sem expectativa, cabisbaixo? Quando tudo está dando errado? Você está passando assim perto de uma pessoa dessa, você cumprimenta a paz do Senhor, a pessoa fala assim: paz. Você lá do outro lado da rua: ei, a paz do Senhor, a pessoa fala: ei, a paz. Ela nem consegue abrir a boca para falar. Quando a pessoa está desanimada, o que ela faz? Quando ela está andando na rua, ela chuta pedra. Deus olhou para Jacó, ele viu que Jacó estava nessa situação, ele falou: o meu servo, ele não pode ficar nessa situação. Ei, Jacó, levanta-te, porque eu quero te dar uma nova postura. O que Deus estava querendo dizer para Jacó é: Jacó, não é hora de você ficar olhando para baixo, olhando as derrotas, olhando o que passou. É hora de você erguer a cabeça, Jacó, e olhar para frente, olhar para o alto. Ei, Jacó, olha para o alto. O seu socorro vem de mim, vem do alto. Chega de olhar para baixo. Deus está dizendo para nós: levanta-te. Deus, ele quer te dar uma nova postura hoje, nesta noite. Deus, ele quer me dar, ele quer te dar, você internauta que está escutando, uma nova postura. Porque quando você se levanta, você passa a não ficar mais do mesmo jeito. Quando você se levanta, você estufa o peito e a tendência é olhar para frente. Deus está dizendo: ei, o que passou, passou. Levanta-te, porque eu irei na sua frente e eu irei te abençoar, assim diz o Senhor. Aleluias. Mas é preciso levantar, meu irmão. Levanta-te. Levanta-te, 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 levanta-te. Depois disse Deus a Jacó: ponto, 2 pontos. Levanta-te, vírgula, sobe a Betel. Porque, meu irmão, não adianta só a gente se levantar e ficar parado no mesmo lugar. Você já viu alguém se levantar e ficar parado no mesmo lugar? Quando a luta, quando a prova vir, se ele ficar parado no mesmo lugar, essa prova vai derrubar ele novamente. Mas Deus diz: ei, Jacó, levanta-te, sobe a Betel, sobe, suba, se movimente, não fique parado. Ei, Jacó, eu sei que você está triste. Ei, Jacó, eu sei que você está passando por que você está passando, mas não fica só levantado aí parado, cruzando os braços. Se movimenta, Jacó, sobe, sobe a Betel. Você sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Mas eu não quero falar só de Betel, em sim o que Betel
significava. Quando Deus diz, levanta-te, sobe a Betel. Betel significa direção de Deus. Ah, você não entendeu? Direção de Deus. Ei, deixa Deus dirigir sua vida. Deixa Deus comandar a sua vida. Jacó ali se levanta, sobe a Betel. Por que, Senhor? Porque eu vou dirigir a sua vida. Porque eu vou na sua frente, Jacó. Quem sabe pode se levantar os seus inimigos, Jacó, mas sobe a Betel. A direção não é do homem, a direção não é do pastor, a direção não é do levita, Jacó. A direção sou eu quem dou, a direção sou eu quem falo, a direção sou eu que, meu Deus, eu arrumo para você, Jacó. Por isso, Jacó, sobe a Betel, porque a direção é minha. Meu irmão, eu li um livro que o autor ele falava assim, que crente sem direção é igual carro com 2 condutores no volante. Ou vai dar ribanceira, ou vai dar poste. Meu irmão, por que você não deixa Deus dirigir sua vida? Tem gente que está lutando. Deus está falando, é para cá, meu filho. Ele, eu quero ir para cá. Você já viu? Meu irmão, deixa Deus virar você. Meu irmão, deixa Deus te amassar. Deixa Deus, meu Deus. Ei, meu amigo, você é vaso, deixa Deus te quebrar, deixa Deus te fazer de novo, porque depois que Ele te fazer de novo, Ele vai abrir um caminho no meio do mar, e você irá passar para o outro lado. Deus está dizendo para você, a direção é essa. Aí você olha e fala, Senhor, mas não estou vendo, Senhor, o caminho só tem água. Deus está dizendo, ei, siga para frente que eu irei abrir o mar para você passar. Betel, direção de Deus. Você está achando que crente anda sem direção aí? Meu irmão, o que tem de gente, pessoas, cristãos e não cristãos, andando sem direção, não é brincadeira. Tem pessoas que, se você parar para perguntar, você vai falar assim, e aí, tudo bem? Tudo bem, então como é que está a vida? Vai andando. A pessoa não tem uma direção. Ela não sabe aonde ela quer chegar. Ela não sabe o que ela vai fazer. É igual aquela música que tem aí, deixa a vida me levar. Vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. E vai levar mesmo. Vai levar mesmo. Meu irmão, vamos aprender, igreja, a deixar Deus dirigir a nossa vida, a deixar Deus dirigir as nossas finanças, as nossas aleluias, a deixar Deus dirigir. O controle dele está nas nossas. O controle de Deus está na nossa vida. Ele quem controla a nossa vida. Deixa Deus dirigir, meu irmão, deixa Deus. Pega esse carro, sai, vai na carona e fala, Senhor, entra aqui. Eu tô me perdendo. Uma vez eu fui em um determinado lugar e olha para você ver que interessante. Eu nunca tinha ido naquele lugar. Nunca fui. Não sabia como chegava, não sabia onde entrava, não sabia a rotunda que era. Mas eu peguei o GPS e coloquei o nome da rua. Coloquei rua tal, número tal, tal, tal. Meu irmão, na hora, a mulher do GPS falou, 30 minutos para chegar. Eu falei, meu Deus do céu, que direção é essa? E eu fui entrando do carro, entrei na autoestrada, e agora vira direita, desce, vira esquerda. Meu irmão, sabe o que aconteceu? Você não vai imaginar. Não é que eu cheguei lá na rua, eu cheguei na rua no número e no tempo que a mulher falou. Meu irmão, o que eu quero falar para você, com essa simples palavra,
é que se nós confiamos no GPS, se nós confiamos, se entramos no carro e confiamos no GPS para chegar, gente, num determinado local, por que nós não ouvimos a voz de Deus? E deixamos Ele falar a direção que nós devemos seguir. Já parou para imaginar? Tem muita gente que quando vai pregar a mensagem de Abraão, fala, olha, mas Abraão era maluco, né? Sai da tua terra. É o primeiro GPS. Deus ele falou, olha, vai, Abraão, vai. Qual que é a direção? Abraão, vai. Qual que é a direção, Senhor? Abraão, é para frente a direção, porque você não pode retroceder. Tem muita gente querendo retroceder, voltar para trás. Tem muito crente sentindo saudade do Egito. Tem muito crente querendo comer a cebola velha lá do Egito. Ei, meu irmão, deixa eu falar para você, o caminho, a direção é para frente, é para frente, é para frente. Deixa Deus dirigir a sua vida. Glória. Aleluia. Diga assim comigo, eu vou deixar Deus dirigir a minha vida. Meu irmão, então deixa. Porque eu tenho certeza que se você deixar Deus, Ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E você vai cantar o hino da vitória do outro lado. Parou por aí? Não. Deus ele falou, ei Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Meu irmão, a palavra de Deus é uma coisa extraordinária. Levanta-te, sobe a Betel, Jacó, e habita ali. Deus poderia ter falado, ei Jacó, levanta-te, sobe a Betel, dá uma passadinha, cumprimenta os irmãos e vai embora. Ei Jacó, levanta-te, sobe a Betel, dá um tchau para os irmãos e vai embora. Foi isso que Deus disse? Deus disse o quê? Habita ali. Meu irmão, você sabe o que é habitar ali? Sabe o que Deus estava falando? Você sabe o que é esse habita ali? É fixar residência. Fixar residência. Aonde? Na casa de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Como você tem habitado na casa de Deus? Como nós temos habitado na casa do Senhor? Será que nós temos habitado na casa do Senhor de qualquer jeito? Será que nós damos uma passadinha, tchau e vamos embora? Deus disse, Jacó, habita ali. E quando ele diz habita ali, ele está dizendo, Jacó, eu estou dizendo para você criar raízes, Jacó. Sabe por quê? Porque, Jacó, quando você criar raízes na casa de Deus, o vento pode soprar, a tempestade pode chegar, mas Jacó, você tem raiz, você vai só balançar para o lado do outro, mas você vai ficar estancado na terra. Habita na casa de Deus. Meu irmão, crente sem raiz, crente que não habita na casa do Senhor, é um problema. É um problema. Eu conheço muitos assim, meu Deus. Meu irmão, eu conheço tanta gente assim. E crente, normalmente crente assim, que não habita na casa do Senhor, que não tem raiz na casa do Senhor, fincada na rocha. Você vai conversar com ele, pessimismo, eu não consigo, eu não posso. Meu irmão, você vai conversar com ele, você vai dar uma palavra de ânimo para ele, você volta triste. Você vai falar, não meu irmão, você vai lá, você volta cansado, sobrecarregado. Mas Deus está dizendo para nós, habita na minha casa. Ei, será que você pode habitar na casa do Senhor?
Será que você pode habitar na casa do Deus que te criou? Aquele Deus que fez o povo de Israel sair do Egito e passar pelo mar. Deus está dizendo: habita na minha casa. Habita, Jacó. Faz morada na minha casa. Assim como o salmista Davi, ele falava: ei, quando me chamarem para a casa de Deus, só de ouvir falar, de me chamar, eu já estou alegre. Só de eu ouvir falar a palavra culto, eu já me alegro. Só de eu saber que é terça-feira, quinta-feira, eu estou alegre, porque eu tenho raiz e eu amo habitar na casa do meu Deus. Ah, não, mas tem, meu irmão, mas tem crente, tem gente, tem pessoas que não gosta, não quer saber de habitar na casa de Deus. Tem pessoas que só quer vir para a casa de Deus, sabe para quê? Para trazer lista. Já viu? Lista. E tem tanta igreja aí que os irmãos trazem lista. E tem tanta igreja que as pessoas falam: traga a sua lista. Lista de quê? Lista de problema. Aí o camarada vai atrás daquela listona, 3 metros. Preciso disso, preciso disso, preciso disso, disso. Meu irmão, Deus está convidando a nós a habitar na casa dele. Para quê? Para pedir? Não. É para adorar, meu irmão. É para engrandecer o nome dele. E aquilo que eu quero, e aquilo que eu preciso, meu irmão, primeiro adora, adora, adora. Porque depois que você adorar Deus, ele vai olhar para você e é impossível ele não te dar aquilo que você precisa. Glória, aleluia. Adore ao Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz: mas buscai primeiro o dinheiro. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E olha o que Deus vai dizer: e carro, casa, emprego, dinheiro, eu o irei acrescentar na sua vida. Por isso, meu irmão, habite na casa do Senhor. Deus está dizendo, nos convidando, vamos habitar na casa dele. Mas vamos habitar na casa dele igual João falava. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros. Meu irmão, se fosse para mim vir para a casa de Deus para ficar em telemóvel, meu irmão, eu ficava em casa. Meu irmão, se fosse para mim vir para a casa de Deus para ficar conversando, eu ficava em casa. Mas eu vim para a casa de Deus, eu decidi, eu quero adorar ao meu Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória. Esse é o meu Deus. Meu irmão, não perca seu tempo. Se você tiver a oportunidade de adorar o Senhor na hora do louvor, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu te amo, eu te adoro, porque Deus, Ele procura. Deus, Ele diz, continua dizendo ainda na sua palavra: Jacó, levanta-te, sobe a Betel, habita ali. E o que, Senhor? E depois que fizer tudo isso, olha o que ele vai dizer: e faz ali um altar. E faz ali um altar, Jacó. Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, depois que você se levantar, depois que você tomar postura, depois que você subir para Betel, depois que você se movimentar e deixar eu dirigir a sua vida, faz um altar para mim, Jacó. Você sabe o que quer dizer altar? Comunhão com Deus. Altar, comunhão com Deus. Meu irmão, se tem uma coisa boa do ser humano é quando nós estamos em comunhão uns com os outros. E isso é bíblico, porque em Salmos 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Mas se tem uma coisa melhor ainda,
melhor de que estar em comunhão com seu pai, com seu filho, é você estar em comunhão com Deus. Quando nós estamos ligados com Deus. Outro dia eu estava lendo esse mesmo livro, e o autor ele falava uma coisa muito interessante que eu marquei no meu coração. Ele diz assim no livro, ele fala assim: quando Deus te criou, Ele te deu um pensamento único. Quando Deus te criou, Ele te deu a sua digital única. Meu irmão, ninguém destes 7 bilhões de pessoas tem a sua digital. Você já parou para pensar nisso? Ninguém. Se você passar sua digital no aeroporto, se você for na América, em outro lugar, eles vão reconhecer que é você. Ninguém tem uma digital igual a sua. E este autor, ele falou uma coisa muito interessante que eu falei: meu Deus do céu, Deus, quando Ele te criou, Ele colocou em você uma digital de adorador. Ah, você não entendeu? Deus, quando Ele te fez, quando Ele te criou, Ele falou assim: ah não, o meu filho, eu vou colocar nele aqui uma coisa diferente, uma coisa especial. Eu vou colocar uma digital de adorador. O que é isso? Ah, ninguém adora como você adora. Ninguém levanta as mãos quando você levanta. Meu irmão, quando você está adorando a Deus, Deus ele se levanta do trono e fala assim: ah, o meu filho se levantou. O meu filho se levantou para me adorar. Aí você pergunta: mas o irmão do lado também levanta a mão. Não, meu irmão, mas ele tem uma coisa diferente. Você é especial. Deus ele reconhece a sua marca, a sua voz. Deus ele sabe, porque Ele tem comunhão com você. Quando você fala: ah, Senhor, eu estou aqui precisando, Senhor, da Tua palavra, Deus ele se levanta e fala: ah, meu filho está aí, eu conheço, eu reconheço. Digital de adorador. Meu irmão, você é único. Não tem quando você era pequeno, pelo menos eu quando era pequeno, quando eu entrava para casa, depois eu queria sair ir para a rua para jogar bola. Quando eu ia sair, minha mãe batia assim a mão na porta e falava: epa, acabou, não vai não. Aí eu falava: mãe, mas está todo mundo lá jogando bola? Aí, o que sua mãe falava? Você não é todo mundo. Meu irmão, você não é todo mundo. Você não é igual a ele, ele não é igual a você. Você é único. Deus te criou, meu irmão. Não foi para você ficar parado, estagnado. Deus te criou com uma marca. Que marca é essa? Marca de adorador. Marca de adorador. Marca de adorador. Ah, mas como é isso? Quando ele levanta as mãos, ele adora. Quando o louvor toca, ele adora. Na crise, ele adora. Na alegria, ele adora. Você é adorador. Meu irmão, você tem comunhão com Deus. Ah, como é bom ter comunhão com Deus, como é bom. Como é bom ter comunhão com o Espírito Santo, sabe? Às vezes, quem sabe, nós estamos num momento triste da nossa vida. Aí nós vamos orar, nós vamos falar para Deus: ah, Senhor, está acontecendo isso, isso, isso. E aí às vezes você acha que você está falando sozinho. Às vezes você acha que você está orando ali à toa. Meu irmão, mas o Espírito Santo de Deus está do seu lado, ouvindo a sua oração. A Bíblia fala que Ele vem colher as tuas lágrimas. Fique tranquilo, meu irmão, continue de comunhão com o seu Deus, porque no momento certo Ele irá te dar a vitória na hora certa. Aí Jacó fala assim: Senhor, depois que eu fizer tudo isso, o que acontece? Levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faz um altar para o Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão. Meu irmão, você sabe o que Deus fez com Jacó? Você sabe o que Deus fez com Jacó depois disso? Deus ele mudou o nome de Jacó.
Não, para você entender melhor, no Antigo Testamento, quando alguma criança nascia, dependendo da circunstância, dependendo da razão, do motivo, da dor e tal, normalmente a mãe é quem dava o nome. Ah, esse aqui vai se chamar tal, porque assim, assim, assim. Então quando alguém perguntava, ei, qual é o seu nome? Ele falava, meu nome é Jacó. E ele, na verdade, ele estava querendo dizer, meu nome é Jacó, filho de, filho de, filho de, filho de, filho de. Quando alguém falava o seu nome no Antigo Testamento, ela estava dizendo, eu sou Jacó. O que significa Jacó? Trapaceiro. O que significa Jacó? Enganador. O que significa Jacó? Que agarra ao calcanhar. Ele estava dizendo o passado dele todinho, meu nome, porque é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Mas quando ele teve um encontro real com Deus, Deus ele falou assim, Jacó, você não vai ser mais tudo isso aí não. Eu vou te dar um novo nome, Jacó. A partir de hoje você não vai mais se chamar Jacó. Ah, Deus, por quê? Eu gosto tanto de Jacó. Eu gosto tanto desse nome, é só 4 letras, é mais fácil de falar. Deus falou assim, não, Jacó, eu vou te dar um novo nome, e com esse novo nome, Jacó, eu também vou te dar uma nova história. Qual que é esse nome? Jacó. Acabou, risca esse nome, seu nome não vai ser mais Jacó, ficou só para a história. Seu nome agora será Israel. Meu irmão, você não dá glória porque não é você que está pregando, né? Você sabe o que significa Israel? Israel significa indestrutível. Você sabe o que Deus estava dizendo para Jacó? Estava dizendo assim, Jacó, você foi um trapaceiro, você foi enganado, mas eu vou te dar um novo nome, uma nova história, Jacó, e quem se levantar contra você não vai prevalecer, porque Israel significa indestrutível. Ah, Senhor, mas como que é isso? O seu adversário pode se levantar contra você, está vindo aí uma multidão para te matar, mas eu irei na sua frente, assim diz o Senhor. Deus ele quer te dar um novo nome, você crê? Deus ele quer te dar uma nova história, você crê? Meu irmão, se você acreditar que Deus pode te dar um novo nome, você vai sair com o nome aqui mudado hoje. Meu irmão, se você acreditar que Deus pode mudar o seu passado, Deus ele pode mudar o seu passado. Ah, mas ele não vai só mudar o seu passado, ele vai colocar uma coisa indestrutível em você. O que que é? É perseverança. Você vai se levantar, você vai habitar na casa dele, você vai seguir a direção que ele te falar, e ninguém poderá prevalecer contra você. Jacó, levanta-te, levanta-te, Jacó, levanta-te, levanta-te, porque eu vou te dar um novo rumo, uma nova história. Talvez a sua história, Jacó, foi de fracasso, foi de derrota. Ei, Jacó, talvez você tenta e não consegue. Talvez você bate e ninguém abre. Ah, mas Jacó, hoje eu mudo a sua situação. Hoje eu mudo a sua história. Hoje eu coloco uma porta aberta para você. Hoje eu abro o caminho no meio do mar para você passar, Jacó. Oh, aleluias. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de Jacó. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de Israel. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que é indestrutível. Aleluias. Quem acredita que o Senhor pode fazer isso? Quem acredita que o Senhor pode fazer? Meu irmão, se você acreditar, Deus ele irá fazer, meu Pai. Aleluias. Deus ele irá fazer isso na sua vida. Mas você tem que acreditar. Amém? Por isso eu quero encerrar essa mensagem falando para você. Meu irmão, tá difícil, tá complicado, a crise bateu na porta, tá tudo isso. Não, mas tá difícil, eu vou ali, da mesma hora que eu vou, eles mandam eu voltar. Meu irmão, pode estar acontecendo tudo isso. Talvez você não entenda agora, mas eu vou encerrar essa mensagem lendo o versículo que eu comecei.
Você pode não entender o que está acontecendo agora, mas depois, lá na frente, você vai ver. Senhor, eu estou entendendo. Por isso que eu passei aquela prova, né, Deus? Foi por isso que eu passei aquela angústia, né, Senhor? Foi por isso que aquela porta não abriu, né, Deus? Porque se ela abrisse, eu ia me afastar. Senhor, eu estou entendendo. Foi por isso que eu fui para Portugal, né? Porque se eu ficasse lá, eu não ia habitar na tua casa. Foi por isso, né, Deus, que o Senhor fechou aquele caminho, porque se eu fosse lá ia dar morte. Meu irmão, lá na frente, quando Deus te der a vitória, você vai olhar para trás. Você vai olhar para trás. Oh, aleluias. Aí você vai dizer: agora eu estou entendendo, agora eu estou entendendo, agora eu estou entendendo. Porque Deus, Ele é o Deus que muda a nossa história. Aleluias. E assim eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: não retroceda, não entristeça, se levante, meu irmão, para baixo nunca mais. Ande na direção que Deus colocar para você andar. E meu irmão, está difícil, tá? Mas Deus, Ele está te dando a direção. Fique tranquilo, porque no final tudo vai dar certo. No nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Convido a amada igreja para se colocar sobre